O Sebrae Minas convida para um bate-papo altamente informativo sobre o nosso agronegócio, no 100% Agro. Sebrae Minas. Impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. O agro é fundamental para Minas Gerais, para o Brasil e para o Sebrae Minas. Tanto que firmamos o compromisso de ajudar a criar um agro diferente. Cada dia melhor, com produtos incríveis que promovam a sua origem. Mais saudáveis, mais acessíveis, com produtores mais felizes, cooperativas e associações mais atuantes e indústrias mais engajadas. Um agro em que o digital e a tecnologia façam parte do real e as relações continuem sendo humanas. Com iniciativas sustentáveis de verdade, cada dia mais responsável em todos os sentidos. O Sebrae Minas é parceiro do agro para que ele esteja sempre na vanguarda, contribuindo com conhecimentos em todas as etapas desta difícil tarefa que é produzir, além de ser um canal para demonstrar para consumidores de todo o mundo onde, como e quem produziu seu alimento. Sebrae Minas. Impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Oferecimento Unipam. Educação que transforma. Então a Tecoa veio porque era muita complexidade, pouca especificidade em muitos dos casos e muito talento aqui em volta. Então a gente viu nesse momento a possibilidade de juntar tudo isso, sair com uma nova empresa, e hoje a Tecoa está aí dando passos cada vez maiores. Onde tem agricultura formada, onde tem gente distribuída no campo, a Tecoa está presente. Então seja na mão do time de campo e seja no time de gestão, nós conseguimos estar apoiando essa turma aí no campo. Que o momento de parar e fazer um planejamento do próprio negócio, fazendo as perguntas e respondendo elas da maneira mais honesta possível, é uma fase imprescindível para começar a profissionalizar a gestão do negócio. É como aprendizado, né? Vamos no campo, quer trabalhar com agro? Vá ao campo, conheça os negócios, fale a língua do pessoal, né? A gente fala as frases bonitas, vamos calçar a botina do produtor. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio 100% Agro e hoje nós vamos falar de tecnologia e como que ela tem auxiliado nas tomadas de decisões no campo também. E para esse bate-papo, eu estou recebendo aqui o Lucas Siqueira, ele que é agrônomo pela UFLA, com MBAs na UFGV e ESPM, com passagens por gigantes como Monsanto e Syngenta, e também o Michael Pereira, com quase 2 décadas de expertise em TI e lideranças técnicas no ecossistema Alma. Sejam muito bem-vindos, meninos. Muito obrigado, prazer estar aqui. Igualmente. Pessoal, então vamos começar falando da Tecoa. Né? A Tecoa nasceu, onde que ela nasceu, o que que ela veio resolver de problemas que vocês tiveram anteriormente nessa parte de tecnologia. Tá bom. Eu vou essa, hein, Mike? Vai lá. Vai lá, Lucas. A Tecoa ela nasceu dentro de um ecossistema de empresas. Então hoje são 13 ou 14, mas na época era ainda mais. Então a Tecoa ela veio com a missão de reduzir a complexidade, porque imagina 14, 15 negócios, um de produção de energia, outro de produção agrícola, insumos agrícolas. Então vários negócios, todos ligados ao agro, mas em diversas frentes diferentes. Era absolutamente impossível e ingerenciável a gente ter vários fornecedores de tecnologia para atender a particularidade de cada um dos negócios.
Então, lá na segunda metade dos anos 2010, aí por volta de 2016, 2017, o Cláudio Nasser, que é o fundador desse ecossistema, ele chegou à conclusão de que, gente, a gente tem mão de obra capacitada aqui. Né? Então, quanto mais eu converso com as empresas que vêm me atender, eu vejo que eu estou distante de uma coisa que é muito importante para a gente. Ou a qualidade da tecnologia, ou a proximidade do campo. Eu não estou conseguindo ter os dois ao mesmo tempo. Então, como eu tenho conhecimento do negócio, eu tenho acesso à mão de obra que está sendo formada aqui com maestria. Essa nossa região, ela forma excelentes profissionais. Com certeza. Que, infelizmente, tem que sair daqui para poder ir. Então, a gente tem até um dever de manter essas pessoas aqui. Então, eu tenho essas pessoas, conheço o meu negócio, eu já teria que formar um time para poder lidar com tantos fornecedores assim de tecnologia. Então, por que eu não crio a minha empresa de tecnologia aqui, desenvolvo essas tecnologias com bons parceiros que eu tenho e levo para o meu campo, em primeiro lugar, eu faço um teste ácido na minha própria empresa, com tecnologias que tenham essa proximidade com o campo, mas que consigam ser simples, reduzir a complexidade e trazer os dados que eu preciso, eu, Cláudio, eu, ecossistema Alm, para tomar decisão. Então, a Tecoa veio porque era muita complexidade, pouca especificidade em muitos dos casos e muito talento aqui em volta. Então, a gente viu, nesse momento, a possibilidade de juntar tudo isso e sair com uma nova empresa. E hoje a Tecoa está aí dando passos cada vez maiores. Que bacana, Lucas. E, Michael, me conta, vocês começaram dentro, né, de um ecossistema. E hoje vocês estão expandindo tudo isso daí. Não estão só em Patos, muito menos só em Minas. Então eu queria que vocês falassem onde que vocês já estão, como que vocês têm auxiliado os produtores rurais nesse sentido. Como o Lucas disse, né, nós iniciamos dentro de casa, serviu a prata da casa, resolveu algumas dores e galgamos aí outras possibilidades. Né? Atendemos a região, subiu da região, aumentamos um pouquinho, foi Brasil. Hoje nós atendemos Brasil, Paraguai. O Lucas está trabalhando em outras frentes aqui para a gente expandir outras iniciativas fora também. A gente precisa tratar alguns tópicos ainda, mas a gente está conseguindo atender o mercado de forma bem abrangente. Então, hoje a gente fala bastante nisso. Onde tem agricultura formada, onde tem gente distribuída no campo, a Tecoa está presente. Então, seja na mão do time de campo e seja no time de gestão, nós conseguimos estar apoiando essa turma aí no campo. Não, maravilha. E quando a gente fala de inovação, a gente não pode deixar de falar também dos parceiros que apoiam esse tipo de iniciativa. É por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o Sebrae. O agro é fundamental para Minas, para o Brasil e para o Sebrae Minas. O Sebrae firmou o compromisso de ajudar a criar um agro diferente, cada dia melhor, com produtos que promovam a sua origem, mais saudáveis, mais acessíveis, com produtores mais felizes, cooperativas e associações mais atuantes e indústrias mais engajadas. Um agro em que o digital e a tecnologia façam parte do real e as relações continuem humanas, com iniciativas sustentáveis de verdade, cada dia mais responsável em todos os sentidos. O Sebrae Minas é parceiro do agro para que ele esteja sempre na vanguarda, contribuindo com conhecimento em todas as etapas dessa difícil tarefa que é produzir, além de ser um canal para demonstrar para os consumidores de todo o mundo onde, como e quem produziu o seu alimento. Sebrae Minas, impulsionando o empreendedorismo para transformar vidas. Pessoal, e voltando agora, a gente passou por algumas safras desafiadoras nesses últimos anos. Né? Vocês que trabalham aí no agro têm uma noção muito boa disso. Né? E como que os dados hoje, eles conseguem ajudar o produtor nessa tomada de decisão? Eu até escrevi recentemente um artigo até para a própria revista 100% Agro falando da importância da gente profissionalizar a tomada de decisão na cadeia agro inteira. Então, eu sempre digo que qualquer negócio ele precisa responder algumas perguntas fundamentais. Então, o que eu quero com esse negócio, por que eu estou nele, é uma pergunta fundamental que pouca gente responde. A produção agrícola não é eu tenho uma fazenda que eu quero fazer, eu quero produzir muito. Sabe? Eu tenho que ter alguns objetivos no negócio. Então, a partir do momento que eu tenho esse objetivo claro, o que eu quero? Eu quero ter uma fazenda desse tamanho, que ela tenha a maior lucratividade possível, respeitando o meio ambiente, utilizando tecnologia. Então, eu consigo dar um pouquinho mais de profundidade no porquê que eu estou ali.
Tem outras empresas que têm outros objetivos. Então, eu quero ser referência em produtividade na minha região. Então, não importa se eu gastar um pouco mais, mas eu quero produzir 250, 300 sacos de milho. Então, a primeira coisa, as empresas agrícolas, elas precisam responder essas perguntas que hoje outros setores, um atacado, um varejista, eles conseguem responder, tem isso mais eles conseguem ter isso mais na gestão e mais no dia a dia. Por que eu estou fazendo e onde que eu quero chegar? No agro, a gente ainda tem um caminho grande para poder percorrer. Então, cada célula rural, cada propriedade rural, cada empresa do setor, ela precisa ter isso sempre no norte, onde que eu quero chegar, por que eu estou fazendo cada movimento. E uma vez que eu entendo para onde que eu estou caminhando, eu preciso saber onde eu estou. Então, um diagnóstico, ele só chegar no lugar que a gente está planejando ir, para onde a gente está olhando, qual é o nosso objetivo, ele precisa sair do ponto de partida atual da minha condição de negócio e eu preciso monitorar o caminho para ver se eu continuo indo naquela direção, se eu preciso fazer algum ajuste de roteiro e se aquele meu objetivo ainda faz sentido. Exatamente. É absolutamente impossível a gente ser eficiente nesse processo se não tiver dados na mão. E não são quaisquer dados, são dados de qualidade. Então, hoje, a gente tem alguns lemas dentro da TECOA, e a da redução de complexidade é extremamente importante, mas como que a gente auxilia o produtor a não ter um universo gigantesco de dados, que ele consiga ter dados fundamentais na mão, para que se ele tiver no ponto zero, que ele consiga andar até o ponto 2, e a partir dali ele tenha mais dados para ver se o objetivo faz sentido ainda ou não. Então, os dados eles são extremamente relevantes, mas existe uma poluição muito grande da quantidade de dados que hoje o produtor acessa e ele fica perdido ali no meio. Muitas vezes não sabe nem interpretar aquilo ali. É muita gente o tempo inteiro. Então é esse, então é esse. Exatamente. Então, assim, ele precisa de um filtro. Exato, um filtro. E esse filtro é uma velha historinha de frase fácil, né? Quando eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. Né? Então, quando eu não sei o objetivo do meu negócio, qualquer dado que eu pego na mão, eu tenho dois riscos. Ou eu subestimo a importância dele, ou superestimo a importância dele. Então, nós, como empresa de tecnologias, todos os profissionais envolvidos no setor, nós temos um desafio muito grande do que levar ao agricultor, do que levar. E dados de qualidade são imprescindíveis, principalmente num momento como esse, para que ele entenda o que é possível ele fazer com o negócio dele e se ele está no caminho certo. Maravilha. Lucas, e a gente estava falando, né, agora há pouco dessa questão de multiculturas, né? A gente estava falando da região de São Gotardo, que é bastante rica. E como que o produtor vai saber, né, se ele vai plantar cenoura, se ele vai plantar alho, se ele não tiver esses dados ali palpáveis na mão? Porque, Michael, hoje, muitas vezes o produtor, ele sabe produzir bem, mas ele não consegue gerir o negócio. Qual que é a importância dessa gestão? Né? Justamente, aí que a tecnologia entra para apoiar. Né? O produtor, grande massa dos produtores, eles estão focados no campo, na lida diária, no movimento do campo dentro da operação. Então, dentro de área de gestão, de back-office, a gente precisa entrar com uma série de barreiras de gestão, de governança, de pessoas, principalmente quando a gente fala do produtor rural, de aculturamento de pessoas, para a gente conseguir trazer a cultura dele, transformar essa informação, esse dado coletado no campo. Na verdade, o dado é coletado no campo com qualidade, com padrão e com ferramentas para isso, para que ele tome essas decisões. Né? A gente tem visto dentro desse cenário hoje do agro extremamente desafiador, onde o custo ele impacta diretamente nas operações. Então, ele precisa analisar no detalhe o que ele precisa para tomar o rumo norte do negócio dele. Né? Então, ele precisa avaliar exatamente as operações que estão sendo feitas no campo, o que está sendo feito dentro do escritório, o que o gerente está acompanhando, tem planta precisando de atenção, tem gente precisando de atenção, então a gente precisa fazer um trabalho com que tudo isso esteja na mão dele de forma prática, para ele tomar uma decisão rápida. Né? A lavoura ela não espera. Não mesmo. A ação ela precisa ser de imediato. Exatamente. E o sistema de vocês, né, TECOA, ele não fala apenas da parte de produção, fala da cadeia ali toda que a empresa passa, correto? Então, dentro da plataforma de vocês, eu vi que já movimentou assim, números impressionantes, né? 8 bilhões em negociações, 150 mil pedidos.
e precisa ter um ERP bem robusto. Primeiro, me explica o que é ERP, gente. Vamos lá. Michael, me ajuda, né? Vamos traduzir. Para quem não é de TI, simplifica esse conceito para nós, viu? O ERP nada mais é que um sistema de gestão, né? Uma ferramenta que vai receber o input de todas essas informações, né? Receber a entrada de todos esses dados para organizar, né? Ele pode ser subdividido em várias camadas, né? Uma camada fiscal, faturamento, pagar, receber, controladoria. Então, todas as camadas de uma organização estão compostas ali e também a operação agrícola. Então, quando a gente traz altos números, né, realmente a gente precisa de uma ferramenta robusta, mas não só robusta, que seja bem implantada, que entenda realmente a necessidade de cada cenário, seja ele um produtor, uma revenda ou uma indústria, para que ele seja dimensionado, né? A turma de TI gosta muito de ter bandeira de RP. Né? Eu, particularmente, não tenho bandeiras, já trabalhei com bandeiras, mas não tenho bandeiras mais, porque um RP bem implantado, na medida certa ali para o produtor, ele consegue trazer essa confiança, dar um número assertivo, movimentar todas essas transações, que em conjunto com todo o planejamento, ela vai ser executada ali e vai garantir que o produtor tenha o negócio dele na mão. Aí o produtor vai saber a hora de comprar, quanto que foi vendido, vai estar interligado com compras, com faturamento, tudo junto. Tudo junto. Gente, eu passei por trabalhei numa empresa que tinha um sistema, eu acredito que é ERP, mas passou assim por algum tempo de implantação desse sistema, que o pessoal tinha muita dificuldade. Né? Então a plataforma de vocês é mais fácil, né, gente? Por favor. Então. ela é mais, de fato, mais fácil de mexer, porque assim, a gente sabe que tem outras plataformas hoje que o pessoal passa aí anos tentando implantar, e tem dificuldade, dá erro e tudo mais, de conta de vocês. Tá bom. Eu prometo não mentir, tá? Ok, é o que a gente espera aqui. Eu prometo. Porque aqui a gente passa informação e a gente espera que toda a informação aqui seja verdade. Perfeito, Lucas, não me decepcione. De forma alguma. Todo sistema, tudo que trabalha com gestão, com os números e com o que vai trazer o resultado no final das contas, na última linha para a empresa, precisa de um nível de cuidado, de critério que aumenta a complexidade por si só. Né? Então a gente está lidando com processos que são complexos, processos que muitas das vezes são processos que são extremamente particulares daquela empresa e numa empresa maior, particulares daquele pedaço da empresa. Então, falando de ERP ou de qualquer sistema, uma empresa de tecnologia que tem sucesso em fazer um processo de implantação desse, não sei como foi o que você passou, mas acho que a primeira coisa que precisa fazer é sentar com o cliente e entender no máximo que conseguir o negócio do cliente. Porque tem algumas empresas que são globais, são gigantescas, então eles têm musculatura o suficiente para poder chegar e falar assim, esse é o meu sistema. Adeque o seu negócio ao meu sistema. E geralmente aí é quando as faíscas saem. A gente tem a insatisfação do lado do cliente, a gente tem um sistema que não conversa com o negócio e quando ele deveria ajudar e facilitar a vida do usuário, ele dificulta tudo. Exatamente. Então o que a gente fala dentro da TECO você vai ver que eu vou falar, reduzir a complexidade aqui uma série de vezes. Porque em algum momento a gente trabalhou com ERP no passado, ainda é uma recomendação. Quando o Michael fala que a gente não tem bandeira de ERP, é porque a gente botou a bandeira do cliente. Excelente. Sabe? Então, não existe um ERP que seja o melhor para qualquer situação. Então, quando a gente está com a bandeira do cliente, a gente tem a condição de ver quais são as ferramentas que se aplicam para ele ou não. Então, cada cliente tem o seu nível de maturidade tecnológica, tem o nível de maturidade de processos. Eu sou um entusiasta da corrida amadora, sabe? O que eu falo é assim, hoje tem muita gente que está no sofá, vê alguém correndo e quer correr maratona com tecnologia. Então, não adianta a gente fazer um trabalho com alguém que é sedentário, que vai sair correndo 42 quilômetros depois de manhã. A TECO, ela tem muito esse negócio do lado de cá, de entender o lado do cliente, o ponto do processo que ele está e quando a gente não tem a tecnologia, porque a gente tem algumas unidades de negócio diferentes, a gente vai no mercado, fala assim, essa é a tecnologia mais adequada para você, mesmo que eu não a tenha. Em alguns casos,
porque a gente não se propõe a resolver todos os problemas do cliente, seria uma utopia e seria uma irresponsabilidade da nossa parte, mas a gente tem soluções específicas onde a gente viu que a gente consegue entrar, reduzir a complexidade perante um RP, por exemplo, e dar os primeiros passos, sabe esse sedentário que eu estou te falando? Levanta do sofá apenas, né? Levanta do sofá. Coloca um tênis e vai andar 100 metros. Isso. A Tecoa não é uma empresa para pegar o cara e fazer ele correr até 42 quilômetros. Mas talvez aquele cara que está no sofá ou que dá aquele trotinho, a Tecoa consegue fazer ele correr 5 e 10. Essa é a nossa especialidade. Muito provavelmente a gente vai seguir trabalhando nessa especialidade. Então, quando a gente fala de números muito grandes, né, é porque o pessoal quer ouvir número mesmo. Quando a gente senta e conversa, a gente nem gosta de falar tanto deles. Porque, na verdade, esse mercado de empresas que estão aí no sedentarismo, querendo correr os 5 e o 10, pode parecer até estranho a gente falar com um agro que é tão pujante como o nosso, mas é 90% dos casos. Pessoal com RP super complexos, com ferramentas ultra sofisticadas e ferramentas boas mesmo. Eu estou defendendo as ferramentas dos meus concorrentes, as pessoas que dividem mercado comigo. Mas grande parte das vezes é uma falta de alinhamento entre o momento do cliente e a complexidade da plataforma. Isso a gente é extremamente chato dentro de casa. Então a gente prefere pagar o preço de crescer menos, mas fazer esse alinhamento de expectativa bem feito. Entender a realidade que ele tá vivendo ali naquele momento. Exato. É a bandeira do cliente. Maravilha. Gente, o papo tá maravilhoso, mas a gente vai dar aquela pausinha pro café e já a gente volta para falar sobre um assunto que também tá sendo muito falado, que é a inteligência artificial no agro. A gente já volta já. O agro move o mundo, move a economia, move o futuro. E para fazer parte desse movimento, é preciso estar preparado. No Unipan Agro, você não aprende só na teoria. Você vive a prática desde o primeiro dia. Aqui, o conhecimento sai da sala de aula e ganha vida nos laboratórios modernos, nas áreas experimentais, no contato direto com o campo e com os animais. Seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação, o Unipan conecta você com o que o mercado realmente precisa. Inovação, tecnologia e visão estratégica. Em agronomia, você aprende a produzir mais, com sustentabilidade e eficiência. Em medicina veterinária, o cuidado com a saúde animal se une à ciência e à estrutura completa para a formação de excelência. Tudo isso em uma instituição com nota máxima no MEC, referência em qualidade de ensino e com a melhor infraestrutura da região. Aqui, você desenvolve habilidades, cria conexões e se prepara para liderar o agro do amanhã. Porque o mercado não quer apenas profissionais. Quer especialistas, quer inovação, quer atitude. Se é para crescer no agro, que seja com quem entende do assunto, com quem investe em tecnologia, com quem acredita no seu potencial. Unipan Agro. Faça a diferença no agro. Pessoal, a gente está de volta com o 100% Agro e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência artificial no agro. Né? Eu queria que vocês me falassem, é uma realidade hoje? De fato tá trazendo algum efeito pro agro ou a gente está em fase de experimentação? Com certeza é realidade. A IA está aplicada em várias frentes. Tem frente que as pessoas nem sabem que tem IA, né? Que tem IA por trás atuando em toda a camada de tratamento de dados, campo, né? Automações, satélites, enfim. Existe uma série de camadas onde a IA atende. Se a gente pegar na nossa estrutura, né? Estrutura Tecoa e ecossistema, hoje a gente trabalha com IA desde a fase de desenvolvimento até uma entrega final do produto para o cliente. Eu gosto de frisar, não tem varinha mágica, aquela varinha mágica que fica ali no desenho, ela é só ali, tá? Ela não vai resolver alguns problemas e algumas situações que são resolvidas com pessoas, com processos que a gente já discutiu, porque o negócio às vezes precisa ser humanizado. Né? Então, Tecoa, por opção, hoje em alguns cenários a gente encontra atendimento por bot, por chat, por WhatsApp, toda a camada ali onde se fala é muito frio em alguns cenários. Né? No nosso cenário, onde a gente precisa estar no dia a dia com as pessoas, a gente adotou que não vai usar IA, a gente poderia usar, mas nós fazemos um atendimento humanizado ali para ter essa ação e deixar uma frieza. Só que, por outro lado, a gente otimiza o desenvolvimento, otimiza as coletas e todas as informações, né? Avaliações que entram para questões
preditivas, prescritivas também, né, com tudo isso que é captado no campo. Hoje em dia a mão de obra está cada dia mais difícil, né? Então o que a gente conseguir automatizar nesse sentido é interessante, mas as decisões, essa parte mais estratégica tem que ser feito por um humano. Não adianta, às vezes as pessoas têm até o medo de inteligência artificial vai dominar. Não, gente, ela vai auxiliar. Né? Vai continuar tendo a necessidade de ter alguém ali para essas tomadas de decisões e tudo mais, né, Mike? Eu tô falando besteira aqui. De forma alguma. 100% de razão. Pessoal, e a atuação de vocês envolve ERP, infraestrutura e soluções para produtos. Como que vocês integram tudo isso, né, para oferecer um produto ali de qualidade para o produtor? Vamos lá. Tem várias camadas aqui, né? Hoje nós atuamos numa camada que a gente pode atuar somente em infraestrutura, somente em dados, em plataforma de ERP, né? Obviamente, para a gente ter um dado, uma informação legal aqui na ponta, a gente precisa de uma estrutura por trás disso. Né? Então, a tecnologia ela vai funcionar como se fosse uma engrenagem mesmo, né? de integrações desses ambientes. Não necessariamente o produtor precisa ter uma infraestrutura totalmente robusta, comparada ali a um cenário industrial que precisa daquele movimento ali dentro, né? A gente tem cenário onde a gente tem que colocar offline. Eu preciso colocar o meu produto offline porque lá no campo ainda não está totalmente conectado. Então a gente entra com integração campo-escritório para fazer com que tudo isso funcione de forma harmônica e entregue resultado, né? E mais uma vez, na medida certa. Né? Existem estruturas que vão ter custos elevados que talvez não caibam dentro de um cenário agro. Né? Grande parte das nossas dificuldades, principalmente no início de TECOA, foi conectividade. A gente não tinha. Hoje, nós estamos com Starlink, outros meios, e isso está se tornando mais prático e está conseguindo trazer uma estrutura melhor. Né? E aí a gente anda um pouquinho mais. Saiu de uma infrafísica, eu vou para uma parte mais lógica, que é segurança, que é governança, LGPD. A gente tem uma série de cenários que impactam em cima desse negócio e a gente também consegue trabalhar nisso. Hoje a gente está com praticamente tudo em nuvem. Né? Tem camadas em nuvem com segurança, com backup, com redundância, com links alternativos, com data centers totalmente autônomos ali que cai aqui e já assume, né? Então, 10 anos atrás, a gente tinha uma estrutura iniciada nesse sentido. Então, a gente está um passo gigante nesse sentido para atender aí o meio tanto agrícola quanto indústrias, né? E aí, no final, a gente entra lá de novo com RP. Né? RP, plataforma, gestão, onde a gente consegue colocar essas plataformas conectadas a essa estrutura, como se fosse uma pista. Né? Eu preciso criar uma base, criar uma pista, um trilho e colocar o carro andando lá em cima para conseguir atender. Né? Então, esse é o caminho que a TECOA segue para conseguir integrar todas essas pontas e atender a necessidade do produtor. Então, a gente avalia o que ele precisa e o que nós conseguimos oferecer. Mike, eu já tenho uma estrutura bem organizada aqui, até quando precisa fazer, a gente pode somente integrar. Né? Nós entramos num conceito de plataforma aberta à integração para que a gente não tenha uma dependência do produtor para conosco. Né? A gente dá uma autonomia para que ele faça a gestão da forma com que ele queira seguir. Né? Não tem que ficar me cutucando toda hora, Michael, me ajuda, TECOA, parou aqui, eu preciso de um relatório, eu preciso integrar com outro software. Então a gente deixa essa camada toda aberta para que ele faça essa gestão e ter autonomia do negócio. Bacana. E para quem quer profissionalizar essa gestão, né, na fazenda e tudo mais, que ainda não começou, o que é a dica de ouro que vocês poderiam dar para essas pessoas? Tá bom, eu volto no porquê que eu estou fazendo o que eu faço. Eu reforço bastante que o momento de parar e fazer um planejamento do próprio negócio, fazendo as perguntas e respondendo elas da maneira mais honesta possível, é uma fase imprescindível para começar a profissionalizar a gestão do negócio. Porque é a analogia boba da estrada mesmo. Eu preciso saber qual é a direção que eu estou dirigindo. A primeira coisa para profissionalizar os meus processos é saber o que eu estou construindo. Então, se eu tenho um negócio agrícola, se eu tenho uma revenda, se eu tenho uma indústria, eu preciso saber qual é o meu objetivo.
o dia a dia, a operação, ela é muito sedutora, porque geralmente são pessoas que têm um nível de paixão muito grande em cima da operação, é gente que tem um conhecimento fabril muito bom, é um pessoal que adora campo e precisa continuar amando mesmo. Mas a partir do momento que abre um CNPJ, a partir do momento que decide ser produtor rural, a produção, efetivamente, ela vira uma parte muito importante, mas uma parte de um processo que é muito grande. Tá? Então, eu acho que a dica de ouro pode parecer básica demais, mas não, eu estou achando por onde que eu começo a profissionalizar, que tipo de profissional que eu coloco aí dentro. Não, responda essas perguntas. Quais são os objetivos do meu negócio e para onde que eu estou olhando? E responda ela da maneira mais sincera possível. Eu quero ter um negócio porque eu quero ganhar mais dinheiro que todo mundo e ficar mais rico que o presidente de não sei na onde. Pode ser, seja honesto, tá? Agora, eu quero ter uma empresa, eu quero ter uma fazenda para aumentar a empregabilidade dos profissionais que estão saindo das faculdades aqui da região. Eu quero que aqui seja um motor de tecnologia aqui da minha região inteira, porque eu tenho uma responsabilidade de devolver isso para a sociedade. Pô, que lindo, né? Vamos montar isso? Beleza. A partir desse momento, com isso bem definido, a gente traça todo o caminho para poder chegar até lá. E aí é onde a gente pode ajudar, com dados, com essas soluções todas, a gente, mas um monte de empresa super competente que tem aí fora. Então responda isso. E que você complementaria? Vou complementar, mais com a parte do time de tecnologia. Né? A nossa região hoje é riquíssima em formação de pessoas de tecnologia e gestão também. Né? Então, é como aprendizado. Né? Vamos no campo, quer trabalhar com agro? Vá ao campo, conheça os negócios. Fale a língua do pessoal, né? A gente fala as frases bonitas, vamos calçar a botina do produtor, vamos lá entender o que é, porque como nós falamos vários assuntos aqui, um IA, automações, isso é muito vivo em tecnologia. E dentro do laboratório, tudo funciona, vai funcionar muito bem. Só que quando você vai lá pro campo, lá a tem realidade sol, é outra. Lá tem terra, tem planta, tem movimento, né? Tem então chuva, que impacta também em tecnologia em alguns casos. Então, conheça disso. Né? A parte de ferramentas, hoje está extremamente acessível. Ferramentas, capacitações, ótimas universidades que capacitam, cursos técnicos também. Né? O profissional hoje ele consegue alavancar, mesmo que às vezes ele não tenha uma formação direta em uma determinada área de tecnologia, ele consegue trabalhar ali com microserviços. Então, a minha dica é calça ali a botina e para entender a realidade. Vamos lá no campo, vamos entrar na revenda, vamos entrar dentro do carro aqui do time de campo de comercial e vamos rodar lavoura. Vamos entender como é que é isso. Obviamente, existem outros cenários aí de campo também que a gente aplica a mesma regra. E nós, Teco, a gente gosta de ir lá. Vamos ver o que botina de vocês está suja. Opa, está suja. Hoje molhou lá. No Unipan Agro, você aprende na prática com tecnologia de ponta, estrutura que impressiona e professores que vivem o campo todos os dias. Seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação, o Unipan te conecta com o que o mercado realmente precisa. Estudar numa instituição com nota máxima no MEC faz toda a diferença. Se é para crescer no agro, que seja com quem é referência na região. Unipan Agro. Faça a diferença no agro. E olhando para frente, o que vocês veem que seria o próximo passo da tecnologia no agro? Não sei. De verdade, eu não sei. Se eu puder dar um palpite e até uma torcida, que a gente consiga parar um tempo, olhar parar um tempo não é parar no tempo. Que a gente consiga olhar o cenário desafiador dos últimos anos, faça uma autocrítica muito grande como setor e trate de implementar de maneira mais profissional todas as tecnologias que a gente já tem disponíveis, porque a gente tem muita coisa, muita coisa. Quando eu falo autocrítica, a gente tem que olhar a agricultura como um setor. Então, eu vejo muito espaço para tecnologias que integrem a agricultura como setor e não como unidade produtiva, sabe? A gente tem uma agricultura de pouca gente produzindo muito e muita gente produzindo pouco. Então, a agricultura como motor que puxa o país,
É claro que a gente nos enche de orgulho os campeões de produtividade, mas tem muita gente que está deixada para trás. A gente precisa pegar parte dessas tecnologias ultra sofisticadas que a gente leva para os principais produtores que a gente tem no país, que tem acesso a absolutamente tudo, e de alguma maneira um passo para a gente romper uma barreira de produção que a gente tem como país, como setor, é fazer com que essas tecnologias elas se adaptem e gerem riqueza onde está mais precisando de apoio. Então, essa é uma torcida, essa é uma tendência, acredito eu, porque é muita gente com um pouquinho assim que vai conseguir movimentar o país, sabe? E a gente tem esse dever, a gente tem essa visão como empresa. Quando a gente fala de reduzir a complexidade, quando o Michael fala de eu opto por não colocar uma inteligência artificial para conversar com o meu cliente, esse cliente pequeno, esse cliente que está mais precisando de ajuda, ele não quer conversar com uma inteligência artificial, ele não precisa de algo ultra sofisticado, ultra complexo. Então, assim, eu não tenho uma bola de cristal para poder falar quais são as próximas tecnologias. A gente não está olhando para nada ultra elaborado, sofisticado, para colocar muita funcionalidade para o meu cliente não conseguir usar. Mas eu sonho a gente conseguir levar uma tecnologia mais simples para quem está precisando muito. O cara que está produzindo 100, se aumentar 1 na produção dele, ele vai aumentar 101. Não é o cara que está produzindo 1, se aumentar 1, ele dobrou. E tem muita gente produzindo 1. Então, minha torcida, e a gente está olhando um pouco para esse lado. Bacana, Lucas. E você, Michael? O que você acha? Para onde que a gente vai? Eu vou nessa linha. Tem muita tecnologia hoje desconexa. Um monte de tecnologia empilhada. Né? Eu concordo plenamente com o Lucas quando ele diz que a gente precisa parar e olhar para tudo isso. Né? Esse foi um dos movimentos que a Tecoa fez lá no passado. Tinha um monte de recurso, um monte de gente querendo conversar conosco e fazer com que aquilo funcione, mas nada se conectava. Né? Então, como que eu posso aproveitar o que eu já tenho dentro do meu negócio? Tem muita gente que tem ferramenta dentro de casa, tem RP, tem outras ferramentas que ele paga 100% dela, mas ele usa 30%, 20%. Então tem um monte de coisa sobrando. Às vezes está faltando treinamento, uma capacitação ali do time, olhar para dentro do que ele tem e redistribuir. Né? A questão da IA, insights, governança, tudo vai seguindo, mas ele precisa organizar isso dentro das caixinhas primeiro. Eu brinco com os meninos, né? Nosso time de desenvolvimento, gente, se funcionar no papel, vai funcionar dentro do sistema. Então vamos organizar tudo aqui primeiro, faça um teste de validação, faça uma POC, entenda, funcionou, vamos automatizar. E muita gente já fez um monte de coisa, que a gente realmente não precisa ficar empilhando e inventando. Não tem muito o que inventar. A gente não está conseguindo usar o que já tem. Então eu vou para essa linha de aproveitar tudo que nós temos. E eu tenho certeza que tem muito recurso sobrando, de sobra, para que a gente faça com que isso dê certo e entregue o resultado para a turma. Muito bom, meninos. Gostei muito dessa resposta de vocês. E, meninos, eu queria agradecer a presença de vocês aqui conosco no 100% Agro. Foi uma conversa muito boa. A gente vê que o agro está cada vez mais tecnificado, e principalmente aqui na região. E bom que a gente está exportando tudo isso, né, para outros locais do país e outros países também. Né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu espero recebê-los aqui novamente para a gente bater um papo bom como foi esse. E, pessoal, agradeço a vocês por estarem aqui conosco, nos dando essa audiência, entendendo um pouco melhor sobre essa tecnologia no agro. E agradeço também e peço para vocês acessarem as nossas redes sociais, os nossos canais, se inscreverem, porque nesses canais vocês com certeza vão ter muitas informações sobre o agro. Muito obrigada e até mais! "100% Agro". Se é agro, a gente comunica. O podcast 100% Agro foi apresentado por Sebrae,
O Sebrae Minas é parceiro do agro, para que ele esteja sempre na vanguarda, contribuindo com conhecimento em todas as etapas. Sebrae Minas, impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Oferecimento: Unipan, educação que transforma.